É um prazer muito grande estarmos aqui na primeira edição de Figuras Proeminentes da nossa praça. É uma pessoa que apresenta um dos programas de maior audiência na província de Benguela. Cresceu, nasceu nas periferias do Lubito. Conosco, Heitor Sangambo. Muito obrigado pelo convite, a Photoshipa, o moderador também deste programa, pessoas que inspiram, ou rostos que inspiram. Heitor Sangambo apresenta um dos programas de maior audiência na província de Benguela. Isto representa para si alguma coisa? Pronto, a gente faz o nosso trabalho com todo amor e carinho, nunca chegamos a pensar que iríamos atingir a tamanha audiência, conforme temos estado a ouvir também, pelos ouvintes, as pessoas que nos acompanham e todos os cidadãos que deparam-se connosco nas mais ruas, becos e guetos e não só, da nossa província e não só. Não é? Então estamos aqui a fazer o nosso trabalho, não é? E vamos continuar a fazer como deve ser, como manda as regras da comunicação social e levar avante este barco, não é? Este programa de rádio que é o mais jovem. Heitor Sangambo entra na Rádio Mais como jornalista? Eu entro na Rádio Mais como estagiário, né? Como estagiário, depois de um curso básico de 8 meses com o padre Zeferino Passagem, de feliz memória, né? No ano de 2005, 2006, por aí. Em 2009 surge para já a Rádio Mais. Não é? Fui batendo as portas um ano depois da abertura da Rádio Mais Antena Benguela, 2009. Eu fui batendo as portas da direção da Rádio Mais. Só em 2010 é que fui aceito como estagiário, né? Como estagiário na Rádio Mais Antena Benguela. Como repórter, buscava, portanto, informações, colhia, portanto, notícias e depois fazia chegar ao editor da rádio, editor que trabalhava, portanto, nos sons e que, portanto, fui colhendo para os mais vários espaços de informação da Rádio Mais Benguela. E depois comecei também a colher reportagens para os programas de entretenimento. No caso, o programa mais jovem já existia, não é, com a Cristina Paquete e também a Linda Jorge, que faziam os programas. Eu fui também um dos repórteres do programa que apresento hoje. Fontes de inspiração? Fontes de inspiração são várias fontes. Eu procuro sempre e procurei sempre trazer várias vozes, porque desde miúdo eu já ouvia rádio ao nível da província de Benguela, né? Várias rádios e várias vozes, né? Ao nível da província de Benguela, aqui com maior ênfase o Sabino Fernandes, de feliz memória, portanto, o Chiquinho Macedo, que também esteve na Rádio Morena Comercial naquela altura, nos anos idos, o Augusto Antônio Valeriano Santos Peras, e tirando um pouco de cada pessoa, né, que fiz aqui referência, e criei a minha marca que é nossa, que é de Heitor Sangambo e tudo mais. No princípio foi difícil, a quem me confundia com Sabino Fernandes, a quem me confundia com Chiquinho Macedo, a quem me confundia com Augusto Antônio Valeriano Santos Peras, a quem me confundia com, quando comecei agora na Rádio Mais, com o Jorge Gomes, porque também tive um período de formação rápida com o próprio Jorge Gomes e tudo mais. E hoje consegui vincar e fazer tanto a minha marca, que é nossa, que é do Heitor Sangambo, ao nível da Rádio Mais Benguela. Como é que para nos estúdios, já começou como repórter? Nos meados de 2011, quando a Linda Jorge vai de férias, apresentava o programa Tardes Mais, e portanto eu era o repórter do programa, no caso mais jovem, né? Era o repórter do programa mais jovem. Como repórter, depois também passei a entrevistar alguns convidados em direto, portanto, no programa. Então surge o momento de Linda Jorge ir de férias, né? Licença disciplinares.
Então, na altura, diretor da Rádio Mais, era até então o diretor da Cultura, Cristóvão Amaro Cachibanga, não é? Saiu da Rádio Mais como diretor para responder à pasta de diretor provincial da Cultura, portanto em Benguela, mas antes, na abertura da rádio, ele foi o primeiro diretor da Rádio Mais Antena Benguela. Como não tinha mais ninguém para poder apresentar o espaço da juventude, então foi dada esta oportunidade de apresentar o programa Mais Jovem. Portanto, aceitei o desafio e entrei nos estúdios da rádio com a ajuda dos técnicos da Rádio Mais, com a ajuda dos colegas da rádio, Rui Fernandes, entre outros colegas, o Manuel Xandicua, que ensinou-me a estar naquele aparato técnico, portanto, da rádio, fazer autooperado, falar, atender os ouvintes, quer dizer, pôr música e tudo mais, até porque já venho também de uma experiência do bairro onde eu nasci, do bairro Elavô, Boa Esperança. Eu já fazia este exercício de rádio em minha casa, né? Brincava de fazer rádio. É como se da brincadeira veio o sonho e a realidade. Fazia rádio em casa, já tocava, até porque tinha alguma experiência de disco jockey, portanto, no bairro. Deram uma oportunidade de estar a apresentar o programa Mais Jovem, com auxílio de Manuel Xandicua, e aí aproveitamos esta oportunidade, começamos a fazer o programa Mais Jovem. O Mais Jovem não tinha indicativo, não tinha vinhetas, não tinha jingles, não tinha aquelas brincadeiras todas que o programa tem agora. Então entrei para o programa, disse pronto, quer dizer, o locutor é que ia para a cabine e dizia boa tarde, boa noite, o ouvinte está a acompanhar o Mais Jovem. Pronto, não tinha nenhum indicativo do programa, né, que as pessoas que possam saber, olha, está a entrar agora no ar, mas não tínhamos que pôr o indicativo no ar do programa, escrever as vinhetas, o indicativo, quem fez o indicativo, o primeiro indicativo, quem fez foi o Jorge Gomes, quando esteve cá conosco também em Benguela, foi também quadro da Rádio Mais a nível do país, fizemos as vinhetas, o indicativo, e aí começamos a dar uma outra roupagem, uma nova imagem para já ao programa Mais Jovem. Aproveitamos bem a oportunidade que nos foi dada naquela altura pela direção da Rádio Mais, trouxemos uma outra dinâmica mais proativa, mais animada, portanto, com toda a brincadeira que se impõe, que identifica-se com a juventude, e daí colamos, portanto, no programa Mais Jovem. Quando a Linda Jorge regressou de férias, eu fui até a direção da rádio e tudo mais, olha, a Linda já regressou, então eu volto às reportagens do programa e tudo mais, acompanhar a Linda Jorge. A direção disse, não, você não vai sair mais deste programa, porque a Linda vai para a área de informação e a forma como estás a apresentar o programa, embora com algumas falhas e não só, parece estar diferente do anterior. Então, vamos te aconselhar a manter no programa e está aí, colei e continuo com o programa. Então, quais foram os momentos mais baixos que Heitor Sangambo passou na rádio? Quais foram os momentos mais altos? Aquela tremura e tudo mais, medo de querer falhar, embora com muitas falhas na nossa forma de falar, erros ortográficos, já muitos cambas, pessoas que conhecem o beabá da língua portuguesa e tudo mais, foram criticando várias vezes. Eu fui sempre dizer, eu também estou a começar, de certeza que é indo fazendo que as pessoas vão portanto, melhorando, não é? Colegas que, um ou outro, que não queriam me ver aí, enfim, colegas que começaram a dar conta que eles têm algum craquejo, alguma tarimba para poder apresentar o programa, enfim, mas fomos sendo persistentes, trazer sempre coisas novas, dicas boas, não seguir muito as dicas que aparecem nas redes sociais. O programa Mais Jovem
quase que não segue as dicas que aparecem nas redes sociais, porque todo mundo já sabe. A gente procura trazer coisas novas, que é nosso, que o jovem ainda não ouviu. E uma das situações menos boas que vivi foi quando, em 2012, eu estive suspenso por causa dos debates do programa Mais Jovem e tudo mais, com o sociólogo Juca Mangens. Na altura nós falamos que o Agostinho Neto não poderia ser considerado o único herói nacional, porque tem outros heróis nacionais, não é? Older Roberto é herói nacional, Savimbi é herói nacional, os nossos pais que combateram, estiveram também na linha da frente, são heróis nacionais, e que neste dia do herói nacional não pode evidenciar só apenas o único herói nacional, que é Agostinho Neto. Há outros heróis e tudo mais. Fomos mal compreendidos, mal percebidos, portanto ficamos 6 meses de suspenso. O programa foi suspenso, enfim, mas depois os mais velhos, o executivo angolano, começou a dar conta que parece que tínhamos alguma razão. Foi que, depois que apareceu o Presidente da República, João Lourenço, em um dos seus discursos, fez referência de que temos que enaltecer os heróis nacionais, as figuras que estiveram na linha da frente para a libertação, portanto, de Angola. Foi aí que o Presidente da República começou a condecorar os heróis nacionais, várias figuras foram condecoradas e não só. Daí a direção da Rádio Mais, o diretor Carlos Gregório, na altura, começou também a dar conta que, afinal, os jovens estão com uma outra visão e o executivo também está a acompanhar a dinâmica da juventude, e voltamos para já a fazer o programa Mais Jovem. Os momentos altos é esta forma da malta fazer rádio, é estar sozinho na cabine, pôr música, conhecer música, investigar, escrever tudo antes de ir para o ar, saber o que é que a malta está a falar, enfim, quer dizer, e atingir o público. A gente faz rádio para toda a franja da cidade, fazemos rádio para os jovens, para as crianças, para os putos, para os mais velhos, para as cotas, para a mamazungueira, enfim, para todo mundo que ouve a rádio. Por isso é que a gente, e porque nós viemos do bairro Ilavoco, implementamos esta pitada em língua nacional umbundo, e que isto fez com que também outros colegas portanto, ficassem assim, boca aberta, principalmente os colegas que apresentam programas de língua nacional umbundo, no nível da província de Benguela, pensaram que o Heitor Sangamba queria tirar o seu lugar, enfim, como é que este puto vem com estas pitadas, língua nacional umbundo, enfim, já não vamos ser mais ouvidos, mas não é por aí, é apenas para dar uma pitada, uma dinâmica diferente ao programa de rádio. Hoje por hoje, jovens do interior e não só, jovens que tinham vergonha de falar a nossa língua materna, começassem a gostar do umbundo, começassem a perceber que o falar umbundo na rádio, um jovem falar umbundo, não é um jovem atrasado, não é um jovem do mato, não é um jovem dos moseque. Eu fui zungueiro, já vendi telefone no mercado do Lubito, né, no ano de 2006, 2005, 2006, até perto de 2007 vendíamos telefones, quando naquela altura os Nokias começaram a sair. Tenho estado a deixar essa mensagem para os jovens que sonham um dia ser locutor de rádio, sonham um dia ser jornalistas, homens fortes da comunicação social, vão para estas profissões sem colocar a fama ao de cima. A fama deve ser a consequência de todo um trabalho que a pessoa vai exercendo. Só agora, 14 anos, 15 anos depois da gente surgir com um programa Mais Jovem e outras rubricas, e não só, para além de passarmos para o espaço de informação da Rádio Mais, só agora, 15 anos depois, é que estamos a começar a sentir tanto algum sabor da fama ou daquilo que a gente tem vindo a fazer. Só agora que
Estamos a dar conta que o Executivo nos conhece, que o Celestino Moenho conhece o pastor da juventude, mas quem quiser fazer comunicação social, entrar para este mundo, não vá para este mundo pensando ser famoso. Se você pensar em ser famoso, colocar a fama no ar, de certeza que tanto não vai conseguir. De igrejas, não tem nada a ver com denominações religiosas, com todo o respeito que tenho com as igrejas e não só, e até o programa mais jovem, ao começar, a primeira música a tocar é gospel, é música estilo gospel, para dar graças a Deus por mais um dia, por mais um programa de rádio, por estarmos vivos e a fazer tudo aquilo que a gente gosta de fazer na rádio. Portanto, este slogan, Pastor da Juventude, vem possivelmente porque a gente dá-se bem com todos os jovens. A gente lida com todos os jovens de vários tratos sociais e, portanto, cheguei à conclusão que, pronto, eu sou pastor da juventude porque eu dou bem com todos os jovens, converso com todos os jovens, não tenho quingila com nenhum jovem, daí a denominação, esta pitada, este apelido de pastor da juventude, e que também colou e fez com que o programa mais jovem tenha esta audiência que tem hoje na província de Benguela. Se Heitor Sangambo não fosse jornalista, que seria? Pronto, o meu tio, o irmão da minha mãe, de feliz memória, Romeu Chipenda Sangambo, queria que eu fosse eletricista, né? Tanto é que eu fiz curso básico de eletricidade da Comandante Anjos e não só. Depois fui para a Eletricidade de Manutenção Industrial, no Politécnico de Lubito, a não ser, se não fosse jornalista, eu seria eletricista. Mas o meu pai queria que eu fosse militar, porque o meu pai foi militar, faleceu com a patente de Major Pedro Nunes da Costa. Meu nome é Heitor Sangambo da Costa. Sou Heitor Sangambo porque quem me criou foi meu avô, o pai da minha mãe, Amadeu Sangambo, né, desde meus 0 anos de vida até aos meus 18 anos, 20 anos, tudo mais. Daí o nome Heitor Sangambo, porque também ele é meu xará, sou xará do meu avô, pai da minha mãe. O meu sangue, a minha veia era mesmo de jornalismo, porque eu era apresentador também de espetáculos, enfim, no bairro, era o mestre de cerimónia de vários casamentos no bairro, aniversário e tudo mais. Tinha esta veia já no sangue de comunicar-se, ser locutor de rádio. O que Heitor Sangambo acha que deve melhorar no jornalismo angolano? Sabemos que todos são profissionais e cada um tem áreas de debilidade e áreas de grande virtude. Eu gostava que Heitor Sangambo nos falasse aqui também as suas principais debilidades na rádio e as suas principais virtudes na rádio. O que deve melhorar no jornalismo são as fontes de informação. São muito ainda fechadas, as fontes de informação, principalmente responsáveis do aparelho executivo, né, do país. Quase que não aceitam falar, enfim, um ou outro vai aceitando falando. Quando a gente sai à rua, queremos ouvir um cidadão para ver melhorado este ou aquele problema, enfim. As fontes de informação devem ser mais abertas. E uma das coisas que deve melhorar também é os jornalistas procurarem falar a verdade. Heitor Sangambo, sabemos que tem muitos seguidores e que neste momento estão a assistir à nossa entrevista. O que representa essa legião, já que se intitula como pastor da juventude? Para si, o que é que representa? Representa mais responsabilidade, representa tanto mais profissionalismo, representa mais entrega. Não é vaidade para nós, e até quando nos elogiam, eu fico muito preocupado quando me elogiam. Fico preocupado, então me vem à mente, na cachimónia, que tenho que fazer mais, tenho que fazer melhor, tenho que dar o melhor de mim. Tenho estado a receber várias mensagens do companheiro, o pai Misé, aqui do Lubito Verde, do Casino House, enfim, que acompanha aficadamente. Nunca soube e preocupo-me em fazer mais e acordar cedo para dia seguinte, hoje, amanhã, fazer melhor o programa que faço e tudo aquilo que faço ao nível da rádio mais e de comunicação social ao nível de Benguela. Se fosse para adotar um dos colegas como pai da rádio, pai na Rádio Mais, que serviu de pai
para Heitor Sangambo na Rádio Mais, pelo menos 2 colegas. Quem foram esses que serviram de muletas na vida profissional de Heitor Sangambo? Eu não vou muito pela Rádio Mais. A Rádio Mais foi recebido pelo Manuel Xandico e o Rui Fernandes. Eles deram esta abertura de estagiar na rádio. Mas se for adotar como pai no mundo da comunicação social, eu já tenho estado a dizer isso também, falo do Augusto Antônio Valeriano Santos Pérez. O Santos Pérez, na Rádio Beat, foi a primeira pessoa que acreditou em mim, foi a primeira pessoa que me pôs a falar na rádio, quando estávamos aí a aprender o beabá da comunicação social. Eu já passei para o espaço infantil da Rádio Bito com a Jandira Mendes, a filha do Isaías Mendes, o Bruno Fernandes, que agora está em Luanda, a Adelaide Ferreira, da Rádio Bito. A Adelaide Ferreira tenho como mãe e o Santos Pérez como pai, porque a Adelaide Ferreira foi a primeira pessoa que me deu o gravador, o caça-palavra, para ser repórter de notícias. Eu fazia reportagem com o gravador me oferecido pela Adelaide Ferreira para a Rádio Mais. Eu fui para a Rádio Mais com o gravador da Adelaide Ferreira, da Rádio Bito para a Rádio Mais. Então, se for para ter como pai, mãe do mundo de comunicação social, eu escolheria o Santos Pérez e a mãe Adelaide Ferreira. Se sente um jornalista realizado? Pronto, ainda não, porque tem muita coisa para fazer, temos que aprender mais, temos que nos formar, portanto, nesta área. Ainda não somos licenciados para já no mundo da comunicação social, mas a gente faz tudo o que envolve tanto a comunicação social. Temos carteira profissional, penso agora que tive que abdicar-se da minha carteira profissional porque a direção da Rádio Mais Benguela aconselhou-me em ser locutor, apresentador, realizador, angariador, comercial da rádio, porque a Rádio Mais é comercial, nem todos têm que ser jornalistas, mas na rádio a gente faz tudo, a gente faz reportagens, somos editor de notícias, somos realizadores, somos apresentadores, enfim, portanto, vamos aprendendo cada dia que passa e de certeza que estamos a caminhar para este feito, né, de nos profissionalizarmos a cada dia que passa. Heitor Sangambo foi forçado a abdicar da carteira profissional, é isto que ouvimos? Não fui forçado a abdicar, né? Tinha que suspender a minha carteira profissional de jornalista, né, porque havia incompatibilidade. Quem tem carteira de jornalista não pode fazer publicidade. E eu sou homem de negócio, eu sou candongueiro, já vendi telefone, eu gosto de apresentar espetáculos, eu sou apresentador de espetáculos. Eu faço publicidade, eu monto, produzo publicidade, enfim, eu faço programas comerciais. Então, quem tem carteira profissional não pode fazer comercial na rádio. Tem de apenas fazer notícia, enfim, não pode fazer comercial. Então, como o Heitor Sangambo, segundo a direção da rádio, tem um programa com muita audiência e convida todo mundo a ouvir a Rádio Mais, convida os empresários a fazerem publicidade na rádio. Portanto, fui aconselhado e aceitei, e vi que tinha alguma razão. Nem todos têm que fazer informação, têm que ser repórter, têm que estar na notícia, senão a rádio vai perder-se, só na informação. Tem de haver área de informação e área de entretenimento e programas. Então o Heitor Sangambo está basicamente agora enverdado na área de programas e entretenimento da rádio. O que sonha ainda com esse jornalismo? O que Heitor Sangambo tem como sonho que ainda não aconteceu e gostava que acontecesse na sua vida? Que, portanto, reconheçam mais os jornalistas. Os jornalistas são pouco reconhecidos. Assim foi a primeira edição do Rostos que Inspiram. O nosso convidado de hoje foi o jornalista e locutor Heitor Sangambo, e Rostos que Inspiram. É sempre um prazer imenso. E lembra-te mais, nunca duvide da capacidade de um sonhador. Heitor Sangambo foi zungueiro, Heitor Sangambo cresceu no Elavoco, mas hoje Heitor Sangambo é uma das vozes mais ouvidas aqui na nossa praça. Acredite nos teus sonhos e nós voltamos já. Photoshipa é o nosso patrocinador oficial e nós voltaremos
na segunda edição.